Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio da série Passado Presente, em que a gente discute um pouco a história da regulação dos direitos autorais na internet, com foco também no que está acontecendo agora, né, nas propostas de regulação mais presentes do direito autoral. E estou hoje aqui com a Adriana Torres, que é dubladora, portanto uma artista, que vai falar um pouquinho não só sobre o trabalho dela, mas como o trabalho dela se relaciona com o direito autoral e com os avanços da tecnologia. Adriana, muito bem-vinda aqui à nossa conversa. Se apresenta um pouquinho para as pessoas saberem quem é você. Obrigada, Sérgio, pelo convite de estar participando dessa conversa, desse bate-papo. Bom, como você já disse, eu sou Adriana Torres, né? Sou artista, sou atriz e trabalho especificamente com dublagem desde 1985. Eu comecei com 8 anos de idade na dublagem e fui, né, desenvolvendo, enfim, o meu trabalho no setor e estou aí até hoje, né? Eu dublo assim a Lola do show dos Looney Tunes, dublei a Arara Azul, a Jade da animação, né? Rio e Rio 2. Dublo a Cristina Ricci desde que ela fez a Família Addams, o primeiro filme da Família Addams. Dublo atrizes como Anne Hathaway, Dakota Johnson, Catherine Hagel, muitas assim, né? Então, bastante tempo assim na área e, e estudando, né? Me aperfeiçoando no meu trabalho como atriz. Obrigado, Adriana. Estamos diante de uma verdadeira estrela aqui no nosso episódio de hoje do Passado Presente. Adriana, a gente sabe que a discussão de dublagem está no centro da disputa que houve nos Estados Unidos recentemente, na greve que aconteceu nos Estados Unidos, e também nas questões relacionadas ao uso de inteligência artificial. Vamos começar logo com um ponto talvez mais complicado e mais sensível. Como é que você vê a dublagem diante do uso de ferramentas de inteligência artificial e qual a sua leitura do que aconteceu nos Estados Unidos? A greve se repercute no Brasil ou não? Eu vejo a dublagem ameaçada, com certeza. Né? Não é só uma preocupação minha, é a preocupação dos dubladores, do setor de dublagem, né? A gente fala dos artistas, né? Do setor de dublagem, mas a gente está falando também de toda uma engrenagem que está envolvida ali para uma dublagem acontecer. São tradutores, são editores, são revisores, são mixadores, né? A parte técnica também é muito importante no nosso setor. E a gente está extremamente preocupado porque, embora tenha tido essa greve dos atores lá em Hollywood para regulamentar o uso das ferramentas de inteligência artificial no setor deles, essa discussão com a gente aqui ainda não está acontecendo. A gente está discutindo muito o assunto entre a categoria, né? Entre nós, dubladores, e muito ainda no âmbito do achismo, né? Porque a gente ainda não recebeu nenhuma proposta concreta, de fato, dos estúdios, das produtoras, das distribuidoras lá de fora. Então, a gente está num momento de muita apreensão, é, muito alinhado no sentido de acompanhar tudo que foi feito em termos de acordo com os atores lá de Hollywood e com os artistas de voz também. Já tem um acordo feito lá fora com os artistas de voz para Réplica Studios, uma empresa desenvolvedora de vozes especificamente para o setor de games, né? E a gente tá correndo muito atrás assim do que estão fazendo lá fora, como estão sendo as tratativas dessa questão lá fora, para a gente, pelo menos, começar a vislumbrar o que pode vir de proposta lá de fora para a gente aqui também. E, ao mesmo tempo que a gente precisa estar muito conectado com o que está acontecendo lá fora, a gente não pode esquecer que aqui é o Brasil, né? Que aqui
a gente precisa desenvolver regulamentação e alguma coisa que nos proteja aqui e não da mesma forma como foi acordado lá fora, né? Uhum, Porque uhum. não necessariamente o acordo que foi feito lá fora vai nos atender aqui. E Adriana, quando você fala numa empresa desenvolvedora de vozes, já está falando em videogame, é uma empresa que usa vozes humanas, assim, de pessoas, vozes que já foram captadas, e ela trabalha vozes de pessoas, né, após a captação das vozes de pessoas, ou ela desenvolveu vozes sinteticamente, de uma outra, sem usar material humano original? Não, elas usam o material humano original e o que foi acordado com essa empresa especificamente foi o consentimento, né? Porque isso é imprescindível, assim, se você resolve ceder, né? Eu não gosto desse termo porque parece que você está doando ali a tua voz para fazerem o que quiserem. Mas um licenciamento ali, né? Uma autorização de uso da voz, e mesmo assim não foram todos os artistas de voz que concordaram com isso. Alguns, assim, souberam da aprovação desse acordo pelo comitê de negociação, pelas redes sociais. Nem foram convocados ou nem foram consultados sobre esse acordo. Então, né, é uma questão delicada, porque quem não foi consultado sobre isso, muitas pessoas não queriam esse acordo, não queriam que essas ferramentas fossem aplicadas. Elas querem trabalhar, elas querem estar lá. E a gente sabe que quando essas ferramentas são introduzidas no setor, é para começar a eliminar a mão de obra, entendeu? Mesmo que ela ainda seja necessária, mesmo que ela ainda possa consentir o uso da voz dela e, né, assinar um termo ali, uma autorização de uso de voz, não são todas as pessoas que querem isso. Então, como é que essas pessoas ficam? Elas ficam de fora do mercado? Se elas não autorizarem o uso de voz, vai ser uma coisa híbrida? Vão continuar usando as vozes dos atores que não querem, né, autorizar o uso para essas ferramentas e com atores que estão autorizando o uso dessas ferramentas? É delicado e é complicado, porque a gente aqui também no setor de dublagem no Brasil, no início das discussões lá em Hollywood, a gente teve muito essa discussão aqui. A gente vai Uhum. proibir né, as ferramentas de inteligência artificial no setor de dublagem? A gente vai fazer o quê? E aí, né, a discussão está caminhando realmente para uma regulamentação, porque a gente também precisa estabelecer regras na hora que essas ferramentas forem introduzidas aqui, porque elas vão ser, com certeza, né? A gente vai começar a receber propostas de uso dessas ferramentas e, da mesma forma que eu não gosto, não quero, né, que elas venham, tem muita gente que quer. E E aí, você, como é que a você gente já, resolve? você já viu o resultado do uso dessas ferramentas? É um resultado tecnicamente bom, né? Eu não vou dizer que substitua a voz humana, mas é um resultado tecnicamente bom, convincente, ou ainda não é um resultado que vá ser equivalente ao dos dubladores humanos? De tudo que eu já vi até hoje, tecnicamente tudo já é possível. Tudo, né? Uhum. As ferramentas que mudam o movimento labial do artista para fazer parecer que ele está falando em português. Isso já é viável, já é possível. Mas a gente nunca pode esquecer de que a própria ferramenta se intitula como artificial, né? E quando eu falo de fazer parecer, ela nunca vai realmente reproduzir aquilo ali com né, a mesma característica e a mesma peculiaridade que um ser humano ou, né, a voz de um humano. Tem muita coisa que eu tenho visto que já tecnicamente já é muito boa, mas quando a gente fala especificamente da voz, eu ainda vejo muito uma característica robótica nos áudios, né, uma coisa muito monocórdia ali nesses áudios que são aplicados.
É, e eu acho que a gente ainda vai ter que caminhar muito para, né, a gente, os desenvolvedores dessas ferramentas, para tornar elas realmente aceitáveis. E eu tenho dúvida realmente se isso vai chegar a ficar aceitável no sentido de justamente tirar a característica humana da equação. Porque quando a gente fala de dublagem, a gente não está falando só de uma sobreposição da nossa voz no nosso idioma em cima de uma obra que já existe ali. A gente está falando das características culturais dos atores brasileiros. A gente está falando das adaptações que a gente faz, né? Piadas, por exemplo, que a gente tem que verter para o português e a gente tem que usar trocadilhos que, né, façam essas piadas serem compreensíveis aqui. Então, a gente trabalha muito com adaptação o tempo todo. E até que ponto uma máquina vai conseguir fazer isso simplesmente reproduzindo padrões vocais, entende? O trabalho de criação mesmo, artística, fica muito, fica não, eu não vejo como o trabalho artístico pode ser substituído por essas ferramentas. A própria clonagem de voz, quando eles usam, fazem experiência com voz sintetizada, né? Às vezes misturam uma voz com a voz de outra pessoa, uma voz feminina com uma voz masculina, ou a voz de um artista com a voz de outra artista e criam uma terceira voz em cima dessas vozes originais, fica muito estranho, porque cada um tem a sua musicalidade. A nossa voz é a nossa impressão digital. Não tem, né, nenhuma pessoa com uma voz igual, por mais parecida que seja, não é igual. Então você está falando ali de uma marca realmente que está intrínseca à personalidade, né? Você é o dono daquela voz, você é o dono daquela marca ali. Você tem a sua musicalidade, você tem as suas características de fala, de nuances, e principalmente quando você vai interpretar um personagem, né? Uhum. Adriana, você estava falando, pelo que eu entendi, né, que visualmente a inteligência artificial, a gente já viu isso em vários vídeos, né, que estão disponíveis na internet. A inteligência artificial consegue manipular as feições, né, de um ser humano, a boca e tal, mas que a voz você acha que ainda soa um pouco metálica, né, pouco natural. É provável que, com o tempo, esse tipo de artificialidade vocal venha a ser corrigido, as vozes provavelmente vão soar de maneira cada vez mais natural, o que representaria cada vez mais uma possibilidade de substituição de dubladores humanos por inteligência artificial. O que fazer, Adriana? Eu sei que essa é a resposta mais buscada, né? Mas o que fazer? A gente tem desde um extremo que é a proibição da inteligência, não pode, né? Vamos banir em determinada categoria, por exemplo, na dublagem, não pode, até outro extremo que é deixa acontecer e a gente regula posteriormente. A gente sabe que quanto mais qualidade houver essa dublagem por inteligência artificial, menores os custos e mais prático fica, o que sempre é tentador para o mercado. Então, o mercado talvez queira, né, se valer dessa inteligência artificial para substituir dubladores humanos, porque vai ser mais rápido e vai ser mais barato. Mas, por outro lado, o preço a se pagar por isso é, como você já mencionou, que dubladores humanos sejam colocados para fora do mercado, né? E não vão mais poder trabalhar com o ofício, e que você também estava comentando aqui comigo, né? Talvez nem todo mundo saiba, mas tem que ser ator, né? Atriz para ser dublador. Né? Exige-se uma formação específica. Existe um meio termo que você consegue vislumbrar entre o pode tudo ou o não pode nada? Existe um meio termo? Como você vê, você e os seus pares com quem você tem conversado, como vocês veem uma possível utilização da inteligência artificial ou não é possível, na opinião de vocês, de maneira nenhuma? A categoria está dividida nesse sentido.
Muita gente acha que a gente, né, tem que proibir, não tem que admitir essas ferramentas no nosso setor, e outras pessoas acham que a gente não tem como banir porque elas já estão aí, elas já são usadas, né? O mundo inteiro já tem banco de vozes disponível para quem quiser usar, do usuário comum, né, dessas ferramentas, né, desenvolvedor de vídeo, que quer usar essas ferramentas justamente para não precisar pagar um profissional, mão de obra qualificada. E dentro do setor, assim, como é que a gente vai barrar isso? E aí a gente barrando, outras pessoas aceitando, a gente também faz o quê? Né? Uhum. Claro, Se, né? se havendo regulamentação, como já houve lá nos Estados Unidos, havendo regulamentação no mundo todo, dentro desse setor, a gente vai ficar de fora? Eu acho horríveis essas ferramentas, porque eu não tenho dúvida de que, com o passar do tempo, a mão de obra vai ser substituída, sim, cada vez mais. Entende? Até o ponto dessas ferramentas estarem tão bem desenvolvidas, tão evoluídas, que o próprio público talvez não perceba mais a diferença entre uma voz sintética de uma voz humana, né? A Uhum. gente já vê vídeos produzidos com essa ferramenta, né? Que você, para quem tem um ouvido mais apurado, para quem tem uma escuta, né? Ou para quem observa mais essas coisas, percebe que aquilo ali é um robô, não é um humano falando. E tem pessoas que simplesmente não percebem, porque elas estão tão focadas no conteúdo e na informação daquele produto ali que elas aceitam aquilo ali como né, uma coisa ok, como algo ok. E voltando à tua pergunta, a gente está no entrave, acho que é o mesmo entrave que houve lá em Hollywood para se chegar a um consenso sobre essa questão da inteligência artificial, porque lá, pelo menos, essas ferramentas já eram usadas, né? Só que sem um consentimento expresso do artista e tendo um pagamento ali, né, de um dia de trabalho para ele ser escaneado, o corpo dele, o rosto dele, e depois o dono daquele produto ali usa aquela imagem, aquela voz do jeito que ele quiser, por quanto tempo ele quiser. Então, as discussões lá ficaram muito em torno disso, por já haver esse uso lá, né? E um uso que sempre foi feito sem o consentimento do Uhum. artista. Aqui, a gente ainda não recebeu esse tipo de proposta. E é justamente nesse limbo que a gente está, porque a gente não sabe ainda como vai ser a proposta que vai vir lá do outro lado. Né? Quais são as ferramentas que eles vão querer usar no processo da dublagem? Porque a gente sabe que é para otimizar tempo e reduzir custo. Né? E o Sim, quanto essas ferramentas já estão suficientemente desenvolvidas também para minimizar o tempo que eles vão usar para aplicar esse tipo de ferramenta, né? e Adriana, Como é que está ah, não pode falar, por favor. como é que tá o treinamento das pessoas que estão usando essas ferramentas, né? É óbvio que eles estão investindo cada vez mais nisso, no Claro. treinamento das pessoas que vão usar essas ferramentas, né? Para deixar o trabalho ali o mais natural possível. Mas de tudo que eu tenho visto, embora tecnicamente tudo já seja possível, eu ainda acho que a gente tem um caminho a percorrer para esses ajustes serem feitos e, sinceramente, eu não vejo como todo o setor da dublagem vai ser beneficiado com isso. Né? Quando a gente fala de, Claro. talvez só os dubladores top, os dubladores, né, que sejam mais requisitados se beneficiem dessas ferramentas. Não acho, não Nem acho. ele, né? Nem ele se beneficiaria. Não acho. Primeiro, porque mesmo que ele autorize o uso, né, a partir de uma regulamentação que venha a existir, ele nunca vai receber a mesma coisa para utilizarem a voz dele ali que ele receberia para a dublagem completa de um filme. Se o Uhum. objetivo for usar a voz dele como, né, ter um material suficiente ali para dublar um filme inteiro, um personagem inteiro ali, um protagonista, né, no filme todo, né? Não vai, com certeza não vai. A ideia é sempre achatar o mercado, eliminar o máximo possível da mão de obra,
se não completamente a mão de obra e reduzir custo. Reduzir custo e para um lucro do qual assim o artista nunca tem participação. Eu costumo dizer que, quando a gente fala do histórico da regulação dos direitos autorais na internet, né, nos últimos 25 anos mais ou menos, os problemas que nós tínhamos não foram resolvidos e chegaram novos problemas que nós não sabemos como resolver, porque, né, a inteligência artificial nesse momento, para além de tudo que você já falou, que é uma relação mais da inteligência artificial com o mercado de trabalho, a inteligência artificial gera problemas de direitos autorais que nós também ainda não sabemos como resolver. Mas também no mercado de dublagem, existem questões relacionadas intrinsecamente à lei de direitos autorais que também ainda não foram resolvidas, né, Adriana? Você comentava Uhum. comigo que há problemas, para além da inteligência artificial, há problemas relacionados à lei de direitos autorais que vocês, como dubladores, enfrentam. Você pode comentar um pouquinho para a gente quais são esses problemas que vocês enfrentam quando recebem os contratos e se veem em situações um tanto complicadas diante da lei de direitos autorais? Para começar, são contratos de adesão, né? O artista não tem nenhuma participação na negociação desses contratos, os contratos já vêm prontos, né? Lá, e no nosso caso, eles vêm prontos lá de fora, porque o nosso mercado está ligado ao mercado internacional, a gente depende do mercado internacional para trabalhar, e os contratos são todos majoritariamente internacionais. A gente até hoje não recebe por mídias, por cada mídia que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos. A gente até hoje não recebe pela exibição e reexibição das obras, né? Eu comecei a dublar em 1985, nem existia contrato, né? A gente não assinava nada. Aí, quando os contratos começaram a surgir, a gente parou, falou, né, opa, o que que é isso aqui? Né, o que que eu estou aqui autorizando e contratos que desde o início eram abusivos, né? Eram contratos onde a gente tinha que autorizar o uso simplesmente e adeus. E aí, na década de 90, a gente teve uma discussão a esse respeito, e o que se conseguiu dessas discussões foi um percentual sobre o cachê do trabalho feito naquela obra específica. Então, a gente ganha o cachê para realizar a dublagem daquela obra, mais um percentual, onde a gente automaticamente libera o uso da nossa voz para absolutamente tudo. Uhum. Absolutamente tudo. Perpetuamente, inclusive em alguns contratos, uma coisa que não é permitida pela nossa, né, a LDA, a 9.610 e várias outras coisas. E quando a gente fala de inteligência artificial, o assunto está completamente ligado aos contratos, porque a gente Sim. vem assinando contratos que ao longo dos anos foram sendo cada vez mais recheados e mais elaborados no sentido de beneficiar o dono ali da obra e não o artista. A gente simplesmente só tem o direito de assinar os contratos para poder trabalhar, porque se você não assina, você está fora, entende? E quando a gente fala de inteligência artificial, nesse contexto, a gente tem cláusulas nos contratos que já prevêem o uso da nossa voz em tecnologias existentes e que venham a existir. Então, isso para, né, a gente não tem dúvida de que esse texto aí, as ferramentas de inteligência artificial estão incluídas aí nessa possibilidade. Você já E se deparou aqui no Brasil com alguma situação, você ou que você conheça alguém, né, algum colega teu dublador, em que já se invocou uma cláusula contratual para dizer, olha, eu usei a sua voz no sistema de inteligência artificial porque você autorizou segundo o contrato? Isso já aconteceu no Brasil ou ainda não? não, não, Não. ainda não. A nossa preocupação, né, falando pontualmente da inteligência artificial, é justamente sobre essas cláusulas que existem em todos os contratos que cita a autorização do uso para tecnologias que existem e que ainda venham a existir. Né? A gente tem que levar em conta que quando a gente autoriza o uso da voz, essa autorização é específica para aquela obra. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, essas ferramentas chegando aqui, a gente recebendo propostas
sobre isso, tem que ser um acordo, um contrato separado do contrato de direitos autorais conexos. Né? Ele não pode jamais estar embutido ali algo que dê margem para que a nossa voz seja usada indefinidamente, né? Da forma que a produtora ali, os grandes estúdios quiserem. Até porque a lei de direitos autorais é muito clara, né, em dizer que os contratos se interpretam restritivamente, né? Ou seja, eles são interpretados só para aquela obra Sim, específica, né? sim. Pode E falar. mesmo, porque mesmo com toda a lei que a gente tem e que prevê várias coisas para o artista, o que assim, a gente sempre viu, né? Assim, falando da época que eu comecei, eu estou vendo isso há mais de 20 anos, esses contratos aí, a gente assinando há mais de 20 anos, e a nossa lei sendo pisada pelas leis internacionais, que não podem jamais se sobrepor às nossas leis aqui. Né? Então, os contratos falam que as cláusulas estão baseadas nas leis dos Estados Unidos, da União Europeia. Como assim? E que se houver qualquer divergência ali, o que vai prevalecer é a versão em inglês do contrato e vai tudo ser discutido de acordo com as leis internacionais. Você já comentou comigo de contratos prevendo até a exclusão de direitos morais, né? Direitos Que, morais, sim. né, a exclusão dos direitos morais, que pela lei brasileira são indisponíveis, né? Os direitos morais não podem Exatamente. ser, você não pode abrir mão dos direitos morais e os contratos prevêem, né, A essa maioria. disponibilidade. São raríssimos, assim, os contratos que excetuam isso, entendeu? Então, assim, eles simplesmente rasgam a nossa lei, eles pisam a nossa lei, fazem, deitam e rolam, fazem o que eles querem, né? E, né, vamos, assim, ser bem franco aqui. A grande verdade é que quem tem dinheiro é que manda. Ponto final. Uhum. Entende? Eles trazem o produto deles para cá, a gente trabalha com isso, a gente, né, todo mundo tem conta para pagar, né? As contas não param de chegar, a gente precisa trabalhar e os contratos são impostos, porque eles têm certeza de que a gente precisa assinar, que a gente vai assinar para poder trabalhar. Simples assim, você não assina o contrato, você não trabalha. E para piorar a situação, de uns anos para cá, a gente começou a receber uma enxurrada de contratos posteriores à execução da obra, da dublagem na obra. Como é que é isso? Ano passado eu estava recebendo contrato para assinar de produção de que eu gravei em 2020, 2021, 2022, né, em 2023, e a obra sendo veiculada. Como é que a obra está sendo veiculada se eu nem assinei o contrato, se eu nem dei o consentimento de autorização, né, de Uhum. uso da minha voz? Então, assim, são várias irregularidades, assim, é muita informalidade, como a prática funciona dentro do mercado, né? E quem acaba sempre sendo achatado e prejudicado nisso é, sim, o artista. Adriana, para encerrar aqui, vejo que os desafios são muitos, né? Inteligência artificial, aplicação de direitos autorais em contrato. Existe algum movimento da classe dos dubladores para rever as práticas sociais, para tentar chegar a um consenso sobre em que limite nós usamos inteligência artificial, sobre se é possível rever a cláusula de direitos autorais? Ou vocês têm atuado cada um por si? Cada um por si, a gente não consegue atuar, né? Quem tenta atuar sozinho só se queima, não consegue nada de fato. Então, a gente está se articulando, sim, enquanto categoria, né? Convocando as pessoas, até é, conscientizando as pessoas sobre o prejuízo que essas ferramentas podem trazer e como a gente pode resolver, né? De que forma? Se vai ser através de uma regulamentação, como isso vai ser discutido com a categoria? Como as pessoas vão, se elas decidirem autorizar a voz, como vai ser essa compensação, né? Eu tenho um pouco mais as consequências, exatamente, não só para os dubladores, né? Eu tenho até um pouco de birra com essa palavra compensação, porque eu tenho sempre a sensação de que no final das contas, através de uma regulamentação, a gente vai acabar ali com um prêmio de consolação, sabe? Uma coisa ali que nunca, onde a balança ali nunca vai estar equilibrada e nunca, a remuneração nunca vai ser realmente justa.
né? Porque quando a gente fala de cobrança, de pagamento de direitos, né, para o artista e uma regulamentação que venha a proporcionar uma compensação para esse artista, ninguém está falando de enriquecer, ninguém quer, né, pretende ficar em casa sem trabalhar, recebendo, né, pelo contrário, a gente quer receber o que é justo, né, o que a lei prevê. Então, a Claro. partir do momento que haja uma regulamentação, a gente tem que estudar muito bem, porque é um assunto muito delicado. A gente está falando dos artistas, mas isso envolve todo o setor técnico também. Isso envolve os Sim. tradutores, as ferramentas aí de tradução já estão avançadíssimas, né? Isso envolve o trabalho dos editores, dos revisores, dos mixadores, que embora seja um trabalho reconhecido como um trabalho técnico, é necessário que aquele profissional tenha uma sensibilidade artística também para conduzir a edição, para conduzir a mixagem dentro ali do produto que é feito. Então, onde esses profissionais do setor também vão ficar dentro dessa discussão, né? E o fato de eu já trabalhar há muito tempo, ou, né, de já ser muito requisitada para dublar, não necessariamente quer dizer que eu vá ser de fato muito utilizada para, né, uso pra, autorização de uso da voz para inteligência artificial. Isso aí, a própria tecnologia já está quebrando essa barreira e já quebra essa barreira quando ela disponibiliza as ferramentas onde você precisa de cada vez menos tempo de material de voz para poder aplicar do jeito que você quiser. Ou seja, com pouco material de voz, você já consegue usar aquela voz base para criar o texto que você quiser, né? Numa Sim. dublagem por inteligência artificial. E aí, obviamente, quanto menos material você usar, menor vai ser a remuneração desse profissional que Claro. fizer essa autorização, né? A ideia é lucrar em cima disso, não é gastar, né, dinheiro ou não é, fomentar o setor artístico e cultural, menos ainda. Porque a gente fala de voz, a gente está falando de cultura nacional também, né? A gente está falando das nossas características vocais dentro do nosso país, dentro da nossa cultura, como a gente se comunica, né? Como cada região tem a sua peculiaridade, a sua identidade, né? É Seus muito ampla a sotaques, né? discussão. Os seus sotaques e o que a gente já vê pedido aí de banco de vozes para dublador, não dubladores, mas pessoas de várias regiões, de vários países. Porque o que eles querem é cada vez mais propiciar vozes ali de todos os lugares do mundo, para a gama deles ser cada vez maior, né? Para que essas vozes possam ser usadas em sistemas de inteligência artificial, é isso? Exatamente, porque já se você procurar, fizer uma busca, né, em qualquer site de busca, você vê que o que já tem de banco de voz disponível é um absurdo, é uma barbaridade. E ali na versão gratuita, às vezes, do aplicativo, você tem um mínimo de vozes disponível. Aí, se você quer ter uma gama maior de vozes, você já paga para usar o aplicativo, ou você paga um plus para ter ainda mais ferramentas e ainda mais vozes disponíveis ali. Então, isso para o produtor de conteúdo independente, por exemplo, é maravilhoso, né? Porque Ele são usar vozes licenciadas para que você possa usar numa ferramenta de inteligência artificial para poder simular o sotaque de alguma região do Brasil, por exemplo. Sim, sendo que a maioria desses bancos de vozes não tem, né, vozes ali de artistas que eu já vi, não houve um licenciamento para aquelas vozes serem realmente comercializadas, Ah, né? existe uso de voz nem autorizada, então. Existe. E aqui no Brasil a gente já está com dois casos de duas pessoas que estão vendendo curso online usando pack de vozes, inclusive de dubladores. Quer Não dizer, autorizados. Quer dizer, as não vozes estão ali autorizados, sem autorização dos seus sem titulares, né? autorização. Bom, Adriana, foi um prazer falar com você. Eu tenho certeza de que todo mundo que nos ouviu aprendeu muito, eu aprendi muito sobre o universo da dublagem e quais são os dilemas que têm movido os debates entre os dubladores. Então, queria agradecer mais uma vez
a você e passar a palavra aí para você fazer o nosso encerramento. Obrigada também pelo espaço, pelo convite, né, da gente poder estar conversando com isso, fazer esse bate-papo, enfim, discutir sobre isso, porque as discussões sobre isso não vão parar, né, cada vez mais elas vão continuar. E, enfim, muito obrigada, inclusive, por dar o espaço, né, para uma atriz dubladora, né, uma pessoa que é do setor de dublagem também. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Adriana. Assim nós encerramos esse episódio da série Passado Presente e a gente discute a história dos direitos autorais no momento contemporâneo. Pessoal, muito obrigado, um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Até lá.